Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Office Script e a consulta de uma API externa para validar dados de CEP dentro da nossa planilha do Excel Online. Essa é a primeira aula em que eu faço uma consulta de um API externo e eu vou trazer outros exemplos no futuro também sobre esse tema. O que nós vamos fazer é consultar a partir de um CEP digitado na nossa planilha. Deixa eu mostrar porque acho que é mais fácil explicar vendo, não é? Então observe que eu tenho aqui uma faixa de CEPs e eu gostaria de completar aqui com algumas informações como o resultado formatado certinho, o complemento, a cidade, o logrador, o bairro, o estado e o código de IBGE. Ao executar o código, então observe que essa nossa API externa ela vai consultar o site chamado de ViaCep e a partir do retorno do JSON do ViaCep eu vou capturar essas informações e passar aqui para a planilha. Como você pode perceber, é um processo bem rápido para ser feito. Aqui no site nós temos aí o API, né, do ViaCep, onde é preciso passar apenas um número do CEP entre aqui o endereço, né, o /JSON e o WS para que ele possa fazer a consulta. Então se eu digitar aqui qualquer CEP e pressionar o Enter, o resultado vai ser exatamente um código igual a esse. E o que eu vou capturar? Eu vou capturar na planilha o CEP, o logradouro, o complemento, o bairro, a localidade, o estado e o código do IBGE. Depois desse código do IBGE eu posso usar numa base de dados do Access que eu tenho com latitudes e longitudes para poder fazer aí o cruzamento de geolocalização, por exemplo, lá no Power BI. Então é esse o código que vamos desenvolver hoje. Vou apagar esta rotina e como você pode perceber, agora nós vamos fazer a parte da criação, desde o cabeçalho até a automatização do processo. Lembrando que para começar uma nova guia, deixa eu fechar aqui o editor de campos, você deve ter uma assinatura do 365, só que não são todos os pacotes que possuem ainda o Office Script. Para que você possa liberar o botão automatizar na parte superior da tela, você tem que conversar com o administrador da sua organização no 365 para ativar o recurso para o seu login. Clicando em automatizar, nós vamos criar um novo script. E esta aqui, se eu não me engano, é a aula número 11, que nós temos já na playlist de Office Script. Então, aula 11, consultar API via CEP. E aqui está a nossa codificação. Nós vamos começar a aula a partir desse momento. Vamos ampliar aqui a nossa janela. Assim facilita para você poder entender também. Eu vou reduzir a minha ribbon e vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Dessa forma, você que está assistindo essa aula pelo celular consegue acompanhar também. Tamanho 14. Ótimo, então vamos começar com a nossa parte padrão, que é a declaração de variáveis. Na declaração de variáveis nós vamos começar lá com detalhe muito importante. Como essa função ela consulta um site externo, nós vamos usar aqui uma forma de conexão com a function não síncrona, ou seja, ela é assíncrona. Então é necessário digitar async antes da palavra function. Na nossa main, né, na nossa workbook, nós vamos também aqui colocar dois pontos e escrever promise e depois void. Não tem retorno, né, uma função sem retorno, void. Legal. E aí abrimos as chaves para começar o nosso código. Então essa é a única alteração que você vai ter que fazer na parte superior do cabeçalho. Let w igual. Nós vamos definir a nossa variável padrão, então workbook, para a manipulação da nossa planilha. Get Active Worksheet. Então nós vamos capturar a nossa planilha ativa para poder fazer o cálculo. Let ln, usando o type annotation, eu vou dizer que esta variável de linha é um número, ela vai começar em 1. Let i, ou melhor, let call, né? Também o type annotation de number, ele vai ser do tipo 0. E let i, dois pontos, number, também um tipo numérico. Não vou iniciá-la ainda. Vou colocar aqui 0, vai. Depois, let vCep, que vai ser o CEP que vamos manipular, que vai vir da planilha, vai ser do tipo annotation string. Let vSite vai ser o site que nós vamos passar para a nossa API com a inclusão do CEP. Então, nesse caso, vai ser uma string inicializada com nada. Let vTamanho. Para que eu possa fazer a consulta do CEP, eu preciso verificar se o tamanho dele tem 8 casas. Senão, nós vamos colocar zeros à esquerda. Tanto que você pode perceber que nós temos aqui algumas células formatadas como texto. E essa formatação, cadê aqui, ó, formatada como texto.
Caso tenha menos de 8 caracteres, nós devemos fazer então nós vamos criar uma function para poder complementar isso com o tamanho mínimo de 8 caracteres. Let cabeçalho, dois pontos, ou melhor, igual. Então vou colocar aqui todos os meus campos. CEP busca, que é a coluna A, vírgula. Depois CEP resultado, que vai vir pela minha API com o JSON. Complemento, vírgula, cidade, Logradouro. Esses vão ser os títulos que nós vamos usar aqui na planilha. Bairro, vírgula, unidade federativa e, por último, código IBGE. São essas as informações que nós vamos trazer de cabeçalho. E, por último, let última célula, que é a nossa última célula. Eu vou usar o comando w.getCell para capturar a célula ativa, w.getRange para capturar todas as células da nossa planilha, .getRowCount para contar a quantidade de linhas. Nesse caso, vamos contar 1.048.576. Menos 1, por causa da base 0, vírgula 0. .getRangeEdge, vamos usar aquele comando Ctrl Shift, né? O Ctrl setinha para cima, através da nossa biblioteca Excel Script, .keyboardDirection, .up e na sequência .getRowIndex. Toda essa instrução para poder descobrir qual é o número da última linha com dados da nossa planilha, porque depois eu posso implementar, colocar novos CEPs e ele vai fazer automaticamente sem que eu tenha que mudar o meu código. Então agora nós vamos começar aqui preenchendo o cabeçalho. Se você está aprendendo o Office Script agora, então faça passo a passo, digite os comandos para fazer a fixação e faça um paralelo aí com o aprendizado que você tem em outras linguagens. Você vai ver que as coisas começarão a ficar mais fáceis. Nós vamos fazer um for, e esse for vai começar com i igual a 0, ponto e vírgula. E nós vamos fazer enquanto ele for menor ou igual, cabeçalho.length. Quantos elementos tem o meu cabeçalho? Para deixar dinâmico, nós vamos usar a propriedade length, porque ele possa fazer a colocação dos títulos de acordo com todos os campos que nós temos aí. Ponto e vírgula, e mais que é o meu incremento. Enquanto isso for verdade, ele vai executar o que está entre as chaves, que é w.getCell, ou seja, nós vamos pegar a nossa célula a partir da linha 0, que é a linha 1, usando o Office Script você sabe que ele é base 0, vírgula call. Então ele vai incrementar a coluna para setar o valor. Então setValue, cabeçalho, como é um array, nós vamos pegar o elemento i desse nosso cabeçalho e vamos preencher na nossa célula. Eu preciso apenas incrementar então a coluna, então call mais igual a 1. Só essa instrução aqui já preencheria o cabeçalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar todo ele. Nós vamos executar esse código. Primeiro eu vou salvar o script. Teoricamente não tem nenhum problema ainda de código, nenhuma linha de notação de erros, vamos executar. Assim que executamos, veja que os meus cabeçalhos já foram colocados na minha célula. Se eu reduzir aqui a coluna, dá para ver todos os meus cabeçalhos já colocados. Então até aqui essa parte do nosso código, tudo certo. Depois de preencher o código, então nós vamos iniciar as nossas variáveis. Iniciar as variáveis. Nós vamos decidir aqui, nós vamos escrever que call é igual a 0. Por quê? Como eu incrementei a variável call no for anterior, eu preciso iniciá-la novamente. Então call igual a 0. w.getCell 1,0.select. Nessa instrução, o que nós estamos fazendo? Eu estou posicionando o meu cursor na célula A2. GetCell vai capturar a minha linha 1, lembrando que é base 0, .select. E aqui nós vamos começar a nossa estrutura, ou percorrer todas as células para buscar o CEP. Muito bom. O que nós vamos fazer agora? A instrução while. Então, while, ou seja, enquanto o meu número de linha atual for menor ou igual à minha última célula, a nossa variável que definimos lá em cima para controle. Enquanto isso for verdadeiro, ele vai executar o conteúdo que está entre meus colchetes. Vamos começar capturando então o CEP. VCEP, que é a nossa variável para
consultar é igual a getCell, linha, vírgula, qual atual, ponto, getValue. Nós vamos capturar o seu valor e converter isso para uma string. Então, toString. Na sequência, vamos calcular o seu tamanho. VTamanho é igual a vsep.length. Prontinho. Para verificar se isso está certo, então nós vamos colocar aqui uma variável de incremento. Então, ln mais igual a 1. Só para não criar aqui um loop infinito. E aqui eu vou usar o console.log para mostrar o vsep. Salvando o nosso script, por enquanto, nós vamos percorrer então todas as células e ele vai imprimir no meu console o vsep para ver se está capturando certo. Se você é um iniciante no Office Script, então recomendo que você faça isso também. Vá fazendo pequenos testes para saber se o seu código está agindo corretamente. Então, executar. Vai aparecer aqui na parte de baixo ó, o console.log com 5 saídas. Expandindo, dá para perceber que eu consegui capturar corretamente o tamanho de cada um dos seps. E se eu quiser ver o tamanho, então vTamanho, eu venho até aqui, troco a minha variável para vTamanho e executo o código novamente. O meu console vai ser limpo e aqui nós vamos ter o tamanho, ó, 8 caracteres para todos os seps. Então, perfeito, já está funcionando perfeitamente. Se o nosso CEP tiver menos de 8 caracteres, eu preciso verificar, pois a API ela só aceita os números com 8 caracteres. Então nós temos que fazer um tratamento antes de consultar a API externa. Se, abro parênteses, o vTamanho for menor que 8, então nós temos que executar o código que está aqui dentro. E este código aqui é o tratamento para CEPs com menos de 8 dígitos. Legal, o nosso if vai ser o seguinte, a minha variável vsep vai ser igual. Nós vamos ter que trazer aqui uma função. Eu não quero escrever o código de tratamento aqui. Nós vamos criar uma função e vamos aproveitar e fazer essa aula para isso também. Eu vou chamar a função repetir caracteres. O tamanho do CEP tem que ser 8, menos o tamanho que ele calculou. E nesse caso, nós vamos colocar zeros à esquerda. Na sequência, vamos concatenar isso com a própria variável CEP. Como essa nossa função ainda não existe, nós vamos copiar esse nosso nome. Nós vamos lá para o final da rotina e nós vamos escrever aqui function e vamos escrever o nome da nossa function. Nessa function nós vamos ter aqui um parâmetro, então vNum, que vai ser do tipo annotation number, e vCharacter vai ser do tipo string. É como se fosse uma função genérica para poder fazer a repetição. Aqui na nossa instrução repetir caracteres na parte superior, observe, eu estou passando como argumento um tamanho, ou seja, a quantidade de zeros que eu quero colocar e o caractere que eu quero. Então eu poderia passar aqui asterisco, ele colocaria asterisco e assim por diante. A nossa function, eu vou definir uma variável, então let vstr, que é uma variável interna para uso aqui, vai ser do tipo string e ela vai ser igual a vazia. Toda vez que entrar na minha função, vstr não vai ter nada. Faça enquanto a minha variável de controle vNum, que nós passamos de argumento, for maior que 0. E aí o que nós vamos fazer? Repetir essa nossa instrução. vstr vai ser mais igual, ou seja, vai ser igual a ela mesmo, mais o vCharacter que passamos de parâmetro. E vNum menos menos para ele decrementar o contador. Na sequência, nós vamos dar aqui um return, fechar aqui no meu console, return vstr. Vamos testar para ver como essa função se comporta? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um CEP, qualquer um CEP, ou melhor, nós vamos chamar essa função lá em cima. Repetir caracteres. Quando você quiser testar uma function, testar uma rotina, podemos chamá-la antes da nossa execução ou qualquer ponto dela. Então eu vou colocar aqui console.log repetir caracteres. Só que eu tenho que passar como argumento o número, então eu quero que ele coloque aqui 8, né? Nós vamos colocar 3 casas. Nós vamos colocar um CEP com 5 dígitos só. E o caractere 0. Muito bem. Aqui eu vou concatenar isto aqui, ou melhor, deixa só isso aqui, só para a gente ver o retorno dos 3 zeros. Se você colocar return, o seu código imediatamente abaixo deixa de executar. Quando ele encontrar a palavra return, ele abandona o script.
Então, se nós executarmos, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai repetir a quantidade de caracteres, vai colocar 3 zeros no console.log. Vou executar. Como você pode perceber, aqui na parte de baixo ele colocou os 3 zeros. Então, se eu tivesse aqui um CEP de 5 posições, eu poderia fazer isso aqui, ó, concatenar com mais 1, 2, 3, 4, 5, 5 casas. E executando o nosso código novamente, nós teríamos lá embaixo, olha, um CEP com 8 dígitos. E eu poderia passar esse CEP lá como argumento para a minha função. Já percebemos então que o meu console, que a minha função repetir caracteres está certinha. Vou apagar tudo isso e vamos voltar para o nosso código. Depois de fazer o tratamento do nosso tamanho do CEP, nós já podemos fazer aí o teste. Nós já podemos montar o site da captura do nosso API. Então nós vamos lá, vsite vai ser igual https viacep.com.br/ws/ e aqui nós vamos concatenar com o nosso CEP que foi tratado, mais /JSON. Esse é o endereço para nós termos o retorno, ponto e vírgula. Agora nós vamos precisar de uma variável para capturar o resultado. Então let fetch result vai ser igual await. Nós vamos aguardar, né, que o fetch consulte o site. Existem termos ainda na linguagem da programação web que eu não entendo muito bem. Então, por exemplo, fetch, await. Eu sei que await é para guardar uma resposta lá do site. O método assíncrono, ele faz com que uma resposta síncrona não trave todo o processo. Então, imagine que nós consultamos o site e ele não retorna, ele demora. Para não travar o processo, então nós fazemos esse método assíncrono de consulta. E aqui nós vamos criar uma variável do tipo JSON, ele vai ser do tipo JSON data e vai ser igual ao await também, para ter a resposta, fetch result.json. Então nós vamos capturar esse resultado no formato JSON. Vamos criar aqui uma constante, então const rows, e ela vai ser do tipo string boolean, ela pode ser tipo string boolean ou number. E aqui nós vamos criar um array. Então nós vamos criar aqui esse elemento. Essa instrução, ela estava pronta, eu encontrei uma API, uma documentação de um indiano. Então aqui basicamente nós vamos jogar para dentro de um array o resultado para depois percorrer esse array e colocar o resultado aqui nas nossas células. Por isso a nossa constante, e ela vai ser populada a cada ciclo do nosso while. Rows.push. O método push é o que vai fazer com que os dados do nosso JSON sejam lidos. Então, abro colchetes e vou colocar aqui JSON, que é o nosso objeto, .sep, vírgula, JSON.complemento, que é o complemento que eu quero buscar, vírgula, JSON.localidade, vírgula, JSON.logradouro, vírgula, JSON.bairro, vírgula, JSON.uf, vírgula, JSON.ibge. Esses serão os códigos que nós vamos buscar. Existe uma interface que nós vamos ter que criar para poder fazer essa consulta. Então, essa interface que você está vendo aqui, JSON Data, ela não existe, ela está com erro. Por isso, aqui embaixo nós vamos ter que criar uma interface para poder fazer a montagem desse nosso JSON, a estrutura que nós vamos importar. Então, interface JSON Data, que é aquela que nós definimos no código, ela vai ser igual. Abro chaves e nós vamos colocar aqui CEP, vai ser do tipo string, vírgula. O logradouro vai ser do tipo string, vírgula. Ou melhor, aqui não é vírgula, aqui é ponto e vírgula, que são campos que nós estamos criando a separação. O complemento, dois pontos, vai ser do tipo string. Localidade vai ser do tipo string. Bairro também. Unidade federativa vai ser do tipo string. E por último, código IBGE vai ser do tipo string. Então note que nós temos aqui a criação de uma lista de campos. A nossa interface vai associar para cada campo desse aqui o elemento do JSON que o site vai trazer. Então esses elementos serão associados aqui. Muito bem, e aí nós vamos capturar o nosso JSON Data, veja que agora está sem erro,
ele vai passar o mapa dos campos que nós vamos trazer. Legal. Depois de fazer o push, está na hora de colocar isso na nossa célula. Então nós vamos colocar aqui uma constante do tipo range, que vai ser igual w.getCell da minha linha atual, coluna 1.get resized range. Então nós vamos usar aqui o método de rows.length. Nós vamos pegar aqui a altura da total de nossas linhas menos 1, vírgula, rows, nosso elemento 0, que é o nosso primeiro índice, né, do nosso objeto, que está com o retorno do JSON, ponto length, menos 1. Basicamente, o que nós estamos fazendo é buscar, criar aqui uma variável range e associar toda a resposta do nosso JSON. E na sequência range.setValues. E nós vamos copiar aqui dentro rows, que é o nosso objeto capturado. Na sequência, ele vai fazer um incremento e acabou. Para evitar que qualquer coisa aconteça, então eu vou colocar o meu cursor na célula 1 quando completar o código, w.getCell 0,0.select. Boa. Então agora nós temos aqui todos os nossos códigos. Se nós vamos salvar o script e vamos repassá-lo. Basicamente, nós vamos alimentar uma variável com o CEP, e aí essa variável ela vai ser checada se o seu tamanho é de 8 caracteres. Se o tamanho for menor que 8, fazemos um tratamento, senão eu vou montar o site com o VCEP. Se nós usarmos aqui aquela instrução console.log vsite, eu não vou dar um return, ou melhor, vou dar um return aqui porque eu quero que ele aborte o processo. Nós vamos executar esse código e você vai perceber que ele está montando, olha só, o nosso site com o CEP, com o primeiro CEP. Se eu copiar esse endereço e executar diretamente aqui na nossa linha de comando do browser, ele já vai retornar, que esta aqui é a Rua Severa, na Vila Maria Baixa de São Paulo. Então ele já trouxe os dados certinho. E veja que essa API é muito rápida, eu não tenho problema então de velocidade. Deu certo, então eu vou eliminar essas duas linhas também. Aparentemente não tem nenhum erro de resultado, eu vou salvar o nosso script novamente e agora nós vamos executar. Executar. Pronto. Como vocês perceberam, o processo foi muito rápido. O próprio site via CEP responde rápido e na sequência nós colocamos através dessas instruções a informação toda de uma vez. Nós não percorremos célula por célula para fazer aí a pesquisa. Ele foi em blocos colocando o resultado. Se colocássemos mais CEPs, então aqui por exemplo, eu vou copiar mais umas 3 vezes esse CEP. Vou colocar aqui, vou terminar, tá bom, vamos deixar o mesmo CEP mesmo, para não ter que pesquisar novos. Eu vou executar e veja que a execução vai começar novamente e todos os dados foram preenchidos. Esta é a primeira aula da consulta para CEPs utilizando uma API. Você pode adaptar à vontade, faça pequenas pausas nesse código e você vai perceber que é muito fácil fazer todo ele. Aqui no Brasil existe pouquíssima documentação a respeito do Office Script, mas a Microsoft tem um site muito rico de informações e você pode procurar lá no docs.microsoft.com informações a respeito do Office Script. Eu estou ainda aplicando técnicas novas para poder aprender a fazer outras consultas. Daqui a pouco eu vou estar até interligando os aplicativos usando o Office Script, mas antes de fazer qualquer código, eu gosto de testar e saber que está dando certo. Eu vou usar uma segunda forma de fazer esse cálculo, uma segunda forma de consultar uma API usando uma API aberta, também estrangeira, que tem um volume de dados maior e vocês vão perceber como esse processo é bem interessante. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e lembre-se, há mais de 5 horas de conteúdo de Office Script já aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Grande abraço, nos vemos então nos nossos próximos encontros. Até lá!